E se eu te falasse que Jesus não foi o primeiro a falar, ame ao seu próximo como a ti mesmo, você acreditaria? Isso mesmo. Essa palavra está no livro de Levítico. Aparece pela primeira vez no livro de Levítico, um livro da lei, e é uma citação de Moisés. Quer saber mais sobre isso? Fica até o final desse vídeo. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso canal Geração de Samuel para mais um episódio da nossa série O Pentateuco. Desde já, se você não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva aqui para receber as notificações dos próximos vídeos dessa série que está imperdível. Participação de muitos teólogos, muitos amigos estão somando conosco. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico, à luz da Bíblia, à luz da teologia. Hoje eu estou usando duas fontes. Eu originalmente estava usando uma, o livro Merece Confiança Antigo Testamento. Hoje, além do livro Merece Confiança Antigo Testamento de Gleison Asher, eu estou usando o Guia Prático do Antigo Testamento de Stanley. Então, se você quiser saber, se aprofundar mais, essas são as duas bases ou duas bibliografias ou duas fontes, além da Bíblia, que nós estamos usando hoje para dar o nosso estudo, para te ensinar um pouco mais sobre o Pentateuco. E você não precisa pagar nada, é 100% gratuito. E você quiser nos ajudar, a única coisa que você precisa fazer é deixar o seu like e se inscrever. Vamos lá, então? Fica até o final que hoje o conteúdo está imperdível. A primeira coisa que você precisa saber sobre o livro de Levítico é o seu título. O título de Levítico. O que significa? O que é? Originalmente, o título de Levítico desse livro não era Levítico. Levítico é a tradução grega, tá? E no grego, esse nome Levítico tem a ver com as leis ou costumes, normas relativas aos levitas. São leis sacerdotais, por isso leva o nome de Levítico. A Septuaginta, a LXX, decidiu por bem dar esse nome. Mas no hebraico não era esse nome. No hebraico é Vaikra, que é e chamou. São as primeiras palavras, como eu já falei aqui nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição e no final vamos ver se coloca aí. A gente coloca para você assistir. Inclusive também tem uma live muito boa que a gente fez sobre o assunto. O Pentateuco, a Torá, os livros hebraicos, como nós já falamos originalmente, mas para você que está chegando aqui agora, eu vou explicar de novo. Mas se quiser se aprofundar, dá uma olhada lá. Ele começava com as primeiras frases. Os títulos são as primeiras frases do livro. Nós chamamos isso em latim de antitipe, que é até um costume papal. Até hoje, ele dá os títulos das suas cartas, das suas bulas, às primeiras frases que ele coloca. Então, esse já era um costume judaico, um costume hebraico, dar o título. Então, ele chamou as primeiras frases que fala sobre quando Deus chama Moisés para falar com ele. Eu também poderia te falar que esse título faz sentido, até porque fala sobre o chamado de Israel, mas um chamado da nação de Israel para a santidade, para viver em santidade. Você já sabia disso? Outra coisa é a sua autoria, o nosso amigo Moisés. Ela também é um pouco contestada, alguns acreditam que algumas leis aqui foram colocadas depois, tem uma teoria que é fonte sacerdotal e tal, esse conjunto de normas relativas aos sacrifícios, mas fato é que o foco realmente do livro era esse, dar normas aos sacrifícios e convocar, chamar o povo a viver em santidade. Outra coisa aqui nesse livro, um fato curioso que você não deve saber, é que existem 38 vezes a palavra falar. Isso mesmo, 38 vezes falando que Deus falou a Moisés.
Então, para você que descredibiliza a autoria mosaica do próprio livro, diferente de outros livros que nós temos praticamente certeza, inclusive pelos críticos textuais, que o autor foi um certo autor tradicional, mesmo não tendo muitas referências internas, nesse livro há inúmeras referências internas, inclusive essa, 38 vezes que nós temos a palavra e falou, ditado, que faz referência ao ditado do Senhor Deus a Moisés, do Eterno a Moisés. Então, isso aqui mostra tanto a autoria mosaica quanto a inspiração divina. É uma dupla prova, tanto da autoria mosaica quanto da inspiração divina. Você sabia disso? Outro ponto que você precisa saber é a regulamentação das festas que foi instituída no livro de Levítico. Isso mesmo. Dentre essas festas, haviam 3 festas principais. Primeiro, a Páscoa, que inclusive já aparece no livro do Êxodo, isso mesmo, a Páscoa, e que representa a saída, o livramento do povo. Mas com o Novo Testamento, com Cristo, nós aprendemos que a Páscoa ela vai muito mais além disso. Ela também aponta para o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Ela também aponta para a redenção. Ela também aponta para a ceia. Ela também aponta para a comunhão, para a nova aliança. Inúmeros pontos aqui significados que daria um vídeo hoje só falando sobre esse assunto. A segunda festa que era também comemorada era os Pentecostes, a festa de Pentecostes, e a terceira de Tabernáculos. Essas 3 eram as principais: Páscoas, Pentecostes e Tabernáculos. Pentecostes ficou conhecido pelo movimento pentecostal, né? Que não tem nada a ver com a festa, simplesmente ter esse nome porque a descida do Espírito Santo em Atos 2 acontece em uma festa de Pentecostes que acontecia no 50º dia após a Páscoa, e durante essa festa de Pentecostes, isso é uma prova que a igreja do primeiro século era predominantemente judaica, estavam reunidos em uma festa judaica, e em uma festa judaica, que era a festa de Pentecostes, aconteceu a descida do Espírito Santo. Por causa disso, muitos teólogos acreditam que, assim como a Páscoa aponta para o sacrifício vicário de Cristo, a festa de Pentecostes aponta para a descida do Espírito Santo. Você sabia disso? E a festa dos tabernáculos, que representava a peregrinação do povo. Durante esse dia, o povo teria que morar em cabanas, em tendas, por isso que levava esse nome de festa dos tabernáculos. Tem coisa mais por aí que na festa dos tabernáculos que eu poderia te falar, mas se você quiser, comenta aqui que eu faço um vídeo, algo muito profundo sobre a festa dos tabernáculos, que eu não vou falar aqui hoje, por causa do tempo. Mas se você quiser, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo falando só sobre a festa do tabernáculo. Muita gente acha que ela não tem importância, mas se você quiser, eu gravo um vídeo falando sobre a importância e os segredos por trás da festa do tabernáculo. Aprendeu então? Anotou aí quais são as 3 principais festas? Então nós podemos ir para o próximo ponto do livro de Levítico. Outro ponto que nós temos aqui no livro de Levítico são os sacrifícios, ou as ofertas. Eu não vou falar aqui sobre todos os tipos de sacrifícios ou todos os tipos de ofertas, mas o que eu queria falar era sobre o sacrifício do perdão ou o sacrifício de expiação, que deveria ser com derramamento de sangue. E durante esse sacrifício, a pessoa colocava a mão sobre o animal que estava ali representando ela, sobre a vítima, seja o cordeiro, seja o carneiro, e esse animal, ele era morto em seu lugar, era derramado sangue, por isso expiação, e o sacerdote, ele derramava esse sangue no altar. Apenas, é claro, no Yom Kippur, que nós vamos falar mais na frente, que o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo. Mas o sacrifício de expiação exigia o derramamento do sangue no altar. E é claro que isso já apontava para o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário por nós. O que é Levítico? O livro das
Leis Levíticas, o livro que mostra a santidade, a santificação, os rituais, as cerimônias. Nós também podemos perceber no livro de Levítico a oferta, o sacrifício, enquanto que Êxodo é o ser, que é o cordeiro, Levítico agora é a oferta, é o sacrifício, ou seja, é a oferta e o sacrifício sendo efetivados, consumados, derramando o seu sangue. Êxodo, o ser, o cordeiro. Levítico, a efetivação desse sacrifício, aplicando a relevância da santidade para o povo de Deus. Vai descrever também Cristo como o sumo sacerdote, porque é o sumo sacerdote que tinha a legitimidade, a autonomia de realizar esses sacrifícios e rituais intercedendo pelo povo no livro de Levítico. E Hebreus capítulo 8 mostra que Cristo é o nosso sacerdote, que isso apontava para Cristo como sacerdote, nosso intercessor, aquele que não fez uma oferta, porque ele mesmo foi a oferta por nós. Ei, você já sabia disso? Outra coisa importante que você precisa saber é que a palavra kadosh, ou a palavra santo, como eu já te falei no início, né, o livro de Levítico é um livro que é um chamado à santidade. E por causa disso, a palavra kadosh, ou a palavra santo, que significa reservado, separado, separado do que é profano, separado ou reservado para o Senhor, essa palavra é mais usada do que nos outros livros da Bíblia. O livro de Levítico é onde mais aparece a palavra santo. Muita gente não gosta de ler o livro de Levítico por causa das inúmeras regras. E realmente tem muitas regras, porque é um livro da lei, como já nós falamos, é um livro da Torá. Mas no livro de Levítico há inúmeros ensinamentos. E justamente um dos objetivos, inúmeros objetivos dessas regras, era que o povo se mantivesse santo, separado das outras culturas, separado dos outros povos, separado da cultura idólatra. Então, a ideia de Deus era separar o povo. Por isso que nós vamos ter a palavra santo aparecendo várias vezes. Outra coisa é uma instrução para adoração e comunhão. No livro de Levítico, nós vamos ver Deus instruindo o povo como adorá-lo. Até o livro do Êxodo, nós temos instruções normativas que não poderiam adorar outros deuses. Nós temos o início ali da preparação para a construção do tabernáculo. Nós temos muitos pontos ali importantes sobre a adoração. Mas o livro de Levítico, Deus vai ensinar como funciona a adoração. É um livro que nós temos mais instruções de como adorá-lo, representando, respeitando o sagrado, entendendo como funciona a adoração. Existem inúmeros pontos importantes para você que quer entender sobre a adoração verdadeira no livro do Levítico. Isso mesmo. Outro ponto que muita gente não sabe, eu falei no início, é o ame o seu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus ele vai fazer essa citação, ele não está criando um novo mandamento, ou como alguns falam, ele está só resumindo a lei, ele fala só o segundo maior mandamento, mas ele está citando Moisés. Foi Moisés que falou, ame o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala que esse é o segundo maior mandamento. Porque esse mandamento já resume toda a lei relacionada ao outro, ao próximo. Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar. Existem inúmeras leis que estão associadas a essa aqui. Se você amar o próximo, você não vai descumpri-las. Então, essa palavra, ame o seu próximo, ao contrário do que alguns dizem, que o livro da lei é só matança, que o livro da lei é só regra sem sentido, o livro da lei é o primeiro livro a nos ensinar sobre o amor. E Jesus, ele veio para ser um exemplo vivo disso, de como amar
ao próximo. Muita gente não entendia como funcionava essa questão de amar o próximo. Tá lá, o próximo é o meu vizinho. Esse era o pensamento judaico. O próximo é o meu vizinho, o próximo é aquele que está do meu lado, o próximo é o meu familiar. Eu não tenho obrigação para com isso. E Jesus, contando a parábola do samaritano, ele nos ensina mais sobre o próximo, que o próximo não é apenas o nosso vizinho. O próximo não é apenas aquele que está na mesma religião que a gente. Não, o próximo é aquele que precisa de auxílio. O próximo é aquele que precisa de ajuda. Você sabia disso? E por último, nós temos o dia da expiação, o Yom Kippur, que hoje é conhecido como o dia do perdão. Até hoje o judeu observa esse dia, que mais é tido como o dia do perdão. Nesse dia, o sumo sacerdote, apenas nesse dia, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo e aspergia o sangue na tampa do propiciatório. Enquanto eu falei do sacrifício anterior de expiação, era individual, esse sacrifício expiatório era para todo o povo. O sacrifício expiatório simbolizava o perdão, simbolizava a redenção de todo o povo. Então, esse sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Você sabia disso? Sabia desses inúmeros fatos impressionantes, dessas inúmeras curiosidades, esses inúmeros pontos que nós temos no livro de Levítico? Quer saber mais? Adquira essas duas obras ou comenta aqui embaixo que nós fazemos um vídeo respondendo a sua pergunta. No próximo episódio, fica ligado, nós vamos continuar falando mais. Nós vamos falar sobre a serpente de bronze, que ela aponta para Cristo. Nós vamos falar um pouco mais sobre Cristo na lei. Tem muitos pontos interessantes aí que nós vamos bater nos próximos episódios com participações de teólogos renomados, amigos meus que vão estar somando com a gente aí no projeto Geração de Samuel. Não vale sair sem deixar o seu like e não vale sair sem se inscrever para não perder o próximo conteúdo. Deus abençoe sua vida, graça e paz.